Fala galera, bom dia minha gente, desejando já ótima semana para todo mundo, que Deus abençoe aí, caminhar de todos. Bom gente, vamos lá falar sobre os jogos de ontem. O Bahia perdeu do Palmeiras jogando no Allianz Parque e o Vitória venceu o seu jogo dentro do Barradão, venceu o Criciúma por 2-1. Começar pelo Bahia, né, porque o Bahia jogou ontem fora de casa, enfrentou seu primeiro jogo fora de casa em campo sintético, porque na quarta-feira o Bahia joga também em campo sintético contra o Atlético do Paraná, e o Bahia precisa buscar esse resultado contra o Atlético do Paraná, tem todas as condições de vencer o Atlético. No jogo de ontem, o Bahia pecou muito num fundamento importantíssimo dentro do futebol, que é a finalização. Se você não faz gol, você toma gol, não é isso? O adversário uma hora vai chegar lá e vai conseguir fazer um gol. E o Bahia teve a chance de fazer gol. E dentro do futebol, dentro de uma partida de futebol, tem alguns detalhes que são importantes para você conseguir o objetivo, para você conseguir a vitória. Veja, às vezes o adversário é superior a você, mas você faz um gol no adversário, abate, né, psicologicamente ele já não vai ter mais a tranquilidade de dar o passe. A torcida começa a cobrar porque tocou a bola para trás, então ele já não pode refazer uma jogada que seria pelo lado direito, que ele foi para o lado esquerdo, mas para ir para o lado esquerdo teve que recuar um pouco. A torcida começa a cobrar porque o seu time está perdendo de 1-0. Então tem esses detalhes dentro do futebol, né? Aí você pode analisar, como é que eu vou analisar essa partida? O Palmeiras foi melhor do que o Bahia. Acho até que foi um jogo igual, né? Assim, a nível de situações de gol. O Bahia teve 3 chances maravilhosas para ganhar a partida, e o Palmeiras também teve 3 chances maravilhosas de ganhar a partida. A diferença, sabe o que é? E a nossa consciência fica tão boa, tão tranquila, porque a gente procura estudar o futebol, observar, enxergar muito bem, para que quando a gente chegue aqui, a gente fale as coisas corretas para vocês. Então, quanto tempo a gente vem dizendo, o Bahia é um dos times que mais fizeram gols dentro desse campeonato? O Bahia tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro? Tem, mas poderia ser melhor. Vai que num jogo, né, o Bahia faça 2 gols, o adversário também 2, o Bahia empata, não ganha, porque precisava fazer 3 ou 4. E se tem o matador, o artilheiro, o cara que faz o gol, o bom jogador, o Bahia ganharia a partida, né? Mas o Bahia tem gols muito divididos. Repare, todo mundo praticamente fez gol do Bahia. Aí você tem o Tassiano, um pouquinho a mais com o Everaldo. Aí você tem o Biel, que entra de vez em quando faz um gol. O Ademir, que de vez em quando faz um gol. O Estupinan, que de vez em quando faz um gol. Mas o Bahia não tem um artilheiro, aquele homem que está ali, referência para fazer o gol. E se tem ontem, o Bahia poderia ter ganho o jogo da equipe do Palmeiras, porque aquela coisa, aquela grande chance do Jean Lucas, que está na cara do gol, ele sozinho, ele até ficou surpreso, não foi impedimento, e ele faz aquilo ali, bota a bola para fora, e além do segundo, né, tô falando desse, porque ali no início do jogo, você faz o gol, e aí deixa o time do Palmeiras, né, que tem vários jogadores jovens, né, atordoado dentro de campo, cobrado pela torcida. Você desce de repente para o vestiário com 1-0, o técnico Rogério Ceni já se prende mais à defesa, né? Faz um sistema mais forte defensivo. Então tudo isso, gente, é importante, são detalhes para ganhar o futebol. E uma outra coisa, você às vezes treina a sua equipe coletivamente, e o Rogério disse que não teve tempo para treinar nos últimos dias, que fez um treinamento rápido, né, de finalização, mas na parte de conjunto, ele não teve tempo para treinar, porque os jogadores estão muito cansados, foram jogos em 3 em 3 dias, essa coisa toda, né? E aí a decisão é do jogador, por isso que eu digo sempre, o futebol é coletivo, mas quem decide é o individual. Então ontem, por exemplo, foi o individual bem claro, né, do Jean Lucas, ele e o goleiro. A decisão, a tomada não foi a melhor dele, ele poderia driblar o goleiro ali e fazer o gol. Então é por isso que se treina com dificuldades durante a semana. Você cria graus de dificuldades. De repente botar 2 goleiros para o atacante, né, ter a dificuldade de fazer o gol. Você sempre está criando, diminui o gol, para que o jogador tenha essa dificuldade, para quando chegar no jogo ele não ter, né, na hora da tomada de decisão, ele tomar a decisão
melhor, decisão correta. Foi um jogo ruim do Bahia? Não, não foi um jogo ruim. E aí a gente começa a ouvir o torcedor que Jean Lucas não presta, que não sei quem não presta. Não, não é por aí, gente. Não é. Cauli, mais uma vez, não jogou bem. É uma realidade, a gente tem que falar aqui. Mas o Jean Lucas é um jogador importantíssimo. Vinha sendo o jogador mais regular do Bahia. Aquele cara que você não pode cobrar uma coisa ou outra dele, porque ele é participativo em todo o campo. Mas no jogo de ontem, diretamente, né, se ele faz aqueles 2 gols ali, o Bahia não perderia da equipe do Palmeiras. Agora não adianta leite derramado, não adianta. Tem que o Bahia jogar contra o Atlético do Paraná. E eu vejo toda a condição do Bahia ganhar do Atlético do Paraná. Não perdeu nenhum jogador por cartão. Então o técnico tem todos os jogadores à sua disposição para o jogo de quarta-feira contra o Atlético do Paraná. No jogo do Vitória, o Vitória jogou no Barradão, um jogo complicado, porque o Vitória tinha que vencer uma equipe que é muito forte na marcação. Lembrando que o time do Criciúma tinha vencido 2 jogos fora de casa, né? O Criciúma ganhou, lembra do Vasco, deu 4-0 no Vasco, jogando lá no Rio de Janeiro, e depois ganhou do Atlético de Goiás, lá em Goiânia. É um time muito forte, marca muito bem. O primeiro tempo do Vitória, o Vitória que fez um grande jogo contra o Corinthians. Eu fiz aqui o vídeo, vocês acompanharam o quanto eu falei bem do Vitória no jogo contra o Corinthians, mas ontem o Vitória não repetiu aquela intensidade em campo, sabe, a competitividade do Vitória que foi contra o Corinthians. Foi o Vitória meio apático, não entendia o sistema, o modelo para aquele jogo, a ideia do jogo de ontem, do Carpini, de esperar o Criciúma no seu campo. Então o Criciúma ficava tocando a bola de um lado para o outro com o tempo passando. E quando tinha bola o Vitória não conseguia trabalhar de uma maneira que chegasse com qualidade na área adversária. Mas mesmo assim, o Vitória teve algumas possibilidades. Tem uma bola no travessão, quando estava 0-0 ainda, o cruzamento. O Wagner Leonardo sobe com o zagueiro cabeceia para trás, a bola bate no travessão. Teve algumas chancezinhas lá, até saiu o primeiro gol de pênalti do Alejandro, que voltou a marcar. Isso é bom para o jogador, é um jogador artilheiro, e a gente lembra muito, e tem falado aqui do Alejandro quando jogava no Bragantino, que ele fazia muitos gols lá e passou um período machucado, e aí veio para o Vitória. Aqui no Vitória muito cobrado e não conseguia deslanchar. É claro que o gol foi de pênalti, mas ele teve uma participação muito boa dentro do jogo, né? Fazendo tabelas, participando. Ele dá um passe para o segundo gol, a metida de bola que ele dá na frente para o Esteves foi sensacional no ponto futuro, e o Esteves vai lá e faz o gol. O que me chama a atenção é que o time do Vitória tem crescido na parte técnica, sabe, junto com a tática, né? Como é a técnica e a tática? A técnica vem do jogador, mas unido com o sistema do treinador. Triangulações dos 2 lados que a gente não via no Vitória. Ontem esse gol do Esteves foi uma triangulação maravilhosa. Se eu não me engano, o Leonaldi toca a bola aqui, né, no centro, no corredor central, para Alejandro, que mete a bola por dentro para o Esteves, que fechou e fez o gol. Lateral tem que jogar assim, lateral tem que fazer gol, lateral não tem que ficar ali no corredor lateral o tempo inteiro não. Do lado direito a mesma coisa. O que é que me chama muita atenção? O técnico não tinha um zagueiro central, ele aí bota Cáceres ali, aí bota Lepo na direita, mas quando o Cáceres vai para a lateral direita, o Lepo fica na marcação, o Luan fica na marcação. Então essas coisas chamam a atenção. É disso que a gente gosta de ver num time de futebol, porque aí você vê o dedo do treinador, mesmo com pouco tempo para treinar, como ele falou ontem. Você sente que é um time que se posiciona diferente. A linha de marcação da defesa já não é aquela linha muito atrapalhada. É claro que ainda existe uma certa tensão na hora dos jogadores saírem lá de trás, até porque o Vitória jogava com Camutanga e Wagner Leonardo. Hoje, você vê, estava jogando Caio Vinícius, aí machucou. O Vini está machucado, voltando agora. O técnico está colocando Cáceres ali. Então os caras não são da posição, mas estão quebrando o galho, estão ajudando ali. Muita cobrança porque o treinador não coloca o Daniel Júnior. Já falei que eu não vou mais me envolver nisso, que deve ser um problema interno, algum problema lá com o Daniel Júnior, porque jogando nós vimos que é um bom jogador que entrou, fez gol no Vitória quando entrou, um meio atacante que pega bem de perna esquerda ali de média e longa distância. Jogador que tem qualidade, mas a gente tem que respeitar o porquê o Condé não botava muito, porque o Carpini não bota ele para jogar. Carpini é muito sério com o trabalho dele. Talvez seja alguma coisa que destoa do Daniel Júnior com o trabalho que o Carpini faz.
O detalhe é que o Vitória, no final, né, no segundo tempo, tomou um certo sufoco ali do time do Criciúma, né, como disse o próprio técnico Carpini na entrevista coletiva. O Vitória soube sofrer em alguns momentos do jogo, principalmente no segundo tempo. Ele fez as modificações. Quando ele coloca Zé Hugo, né, e o outro atacante, o Yuri, né, bota o Yuri, Culebra, né, chama de Culebra agora, a gente imagina que ele vai dar amplitude ao time, né, que o Zé Hugo vai jogar como ponta direita e o Culebra vai entrar como ponta esquerda para tirar o Criciúma do campo do Vitória, mas não foi isso que aconteceu. O Culebra veio mais ou menos para o meio de campo para ajudar na marcação e o Zé Hugo veio praticamente para jogar de lateral direito. Então houve essa situação, mas o Vitória conseguiu segurar, ganhou mais 3 pontos, sai um pouquinho, se distancia dessa zona de rebaixamento. Isso dá uma tranquilidade ao time, porque já tem um outro compromisso agora na próxima quinta-feira, onde o Vitória tem que partir para vencer o Botafogo. O Botafogo que perdeu alguns jogadores pelo terceiro cartão amarelo, o Bustos, o Bastos, o Tiquinho. Então isso é bom para o Vitória, porque o Botafogo é um time forte. Ontem venceu por 3-0 o time do Atlético Mineiro jogando dentro de casa. Portanto é isso aí, minha gente. Foi assim que vimos os 2 jogos de ontem dos nossos representantes do Campeonato Brasileiro, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a todos.